Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai explicar, né, a questão Q2. Foi a outra questão que foi mudada, a assinatura da função. Eu vou fazer mais um vídeo aqui explicando ela. Da mesma forma da Q1, já tinha um vídeo explicando a Q1 que você pode ver para pegar algumas ideias também. Então ficaram dois vídeos, né, um vídeo mais antigo com a assinatura anterior e dois vídeos novos agora com já falando da assinatura nova e explicando a ideia da função Q1. O mesmo acontece aqui com Q2, né? Eu também já tenho vídeos na playlist explicando a Q2. O que eu vou fazer aqui é mostrar, dar a mesma explicação, só que considerando a nova assinatura da função. Eu comentei aqui para poder novamente facilitar, né? Eu vou só executar o Q2, né? Ao final eu deixo descomentado todos os testes do Q1 ao Q6 para poder ver se está dando em tudo aqui, tá? E eu tenho aqui os testes Q2, é um teste um pouco mais elaborado, mas segue a mesma ideia. A ideia é chamar a função, pegar o resultado e fazer a comparação para ver se com o esperado, para ver se imprime 1 ou 0, né? E o que é a questão Q2? Eu vou aqui no meu documento, né? Você pode olhar também no PDF para explicar um pouco. Lá tem inclusive vários exemplos dessa Q2, porque essa Q2 ela é talvez a questão que deu um pouco mais de trabalho, tem que considerar várias coisas, né? Ela tem como objetivo comparar a diferença entre duas datas. Então você vai receber duas datas, data inicial e data final. Observe que eu botei aqui como vetor. No vídeo anterior você vai ver que estava usando o conceito lá de ponteiros para poder ter acesso aos dias, meses e anos, mas agora eu mudei para algo mais intuitivo, baseado com o que vocês já viram na disciplina, que é usar aqui um struct como retorno, tá? Dias, meses, anos. Vocês vão ver o que é isso. Então ele vai calcular a diferença em anos, meses e dias entre duas datas. Esse é o objetivo. Recebe duas strings, data inicial e data final, e retorna um tipo dia, meses e anos, né? No atributo de retorno deve ter os possíveis valores. Tem um atributo dentro da string dias, meses e anos chamado retorno. Vai retornar 1 se o cálculo de diferença for realizado com sucesso. 2 se a data inicial for inválida. 3 se a data final for inválida. 4 se a data inicial for maior do que a data final, que não pode, né? Mas caso dê tudo certo, né, as opções 2, 3 e 4 não estejam corretas, aí você deve fazer o cálculo de diferença entre dias, meses e anos e retornar, preencher a struct e devolver para quem chamou, tá? Primeiro vamos ver aqui quem é esse dia, mês e ano. Ele também está definido aqui no ponto H. Basicamente um struct que tem quatro atributos, quatro variáveis internas aqui, que é TD dias, onde você vai armazenar a quantidade de dias, a quantidade de meses, a quantidade de anos. Por fim, o retorno, que vai ser um daqueles retornos lá possíveis, né? Que está documentado aqui, ó. Tá bom? Então o que a gente faz aqui, ó? Primeiramente você tem que validar as datas, né? Você já tem uma função que valida a data, né? Inclusive já está implementado aqui. Se você implementar lá, basta você chamar. Observe o que eu estou fazendo, ó. Se chamo Q1 aqui, data inicial foi igual a 0, o meu retorno vai ser 2, ó. Data inicial inválida. Tá vendo? Aí já retorno a minha struct daqui, porque toda vez que a data inicial vem inválida, eu tenho que retornar 2. Se não, eu faço o próximo, né? Se data final chamando Q1 também foi igual a 0, porque deu inválida. Se deu inválida, eu boto retorno aqui igual a 3, ó. Tem um errinho aqui, ó. Quando a data final foi inválida, você bota 3. Isso é importante. Quando o teste, você tem implementado o teste, certamente iria dar um erro, você iria verificar e ia ver que estava errado aqui. Aí eu já retorno aqui a minha struct preenchida com retorno igual a 3. Se isso aqui não tiver certo, né, esses dois casos aqui deu ok, o próximo caso é ver se a data final, eu tenho duas datas válidas, o próximo caso é ver se a data inicial é maior do que a data final. É o terceiro caso, né? Preciso verificar se a data final não é menor do que a data inicial. Aí se isso aqui acontecer, for errado, eu retorno 4. Se não, é aí que eu calculo a distância entre as datas. Você vai fazer todo o processo de cálculo de distância entre as datas. Tem que pensar um pouquinho a respeito sobre como fazer essa questão. E aí o seu retorno vai ser 1, né? Quer dizendo que está tudo ok. Porém, dentro da struct, nos atributos aqui
dentro das instruções atributos, deixa eu olhar aqui, QTD dias, meses e anos, vai estar a quantidade de dias, meses e anos. Se eu for agora no corretor, tem alguns testes aqui, ó, onde eu passo, eu tenho duas datas, tenho a quantidade de dias, meses e anos. Eu copio duas datas aqui usando aquela mesma função strcopy. Então 1/6/2015 jogo aqui, 1/6/2016 jogo aqui. Essas são duas datas válidas, né? Ele tem uma diferença de um ano, né? 1º de junho de 2015 e 1º de junho de 2016. Então o retorno tem que ser 1, porque deu tudo certo, tá? A quantidade de dias vai ser 0, a quantidade de meses 0, a quantidade de anos 1 ano, certo? Então esse é o processo. Vamos para esse outro exemplo aqui, strcopy, data inicial 1/30/2015, é uma data válida, né? Correto? Ou não? Inválida, né? Obviamente, né? Não tem um mês, não existe um mês 30, então por isso, data inicial inválida, ó, já estou igualando aqui a 2, tá bom? Então seu algoritmo lá tem que retornar 2. Aqui eu tenho um exemplo com data final inválida, ele 40/6 não existe, a data inicial está válida, porém a data final é inválida. Então ele retorna dm igual a 3. Aqui eu tenho um exemplo com a data final menor, né, 1/6/2015, menor do que a inicial 1/6/2016. O retorno teria que ser 4. E se tudo estiver certo, você vai fazer os cálculos, tá? Como foi feito lá no primeiro teste, que foram feitos os cálculos, você vai fazer os cálculos retornando. Neste caso aqui, 6/6/2017, 7/7/2017. Você tem um mês e um dia, né? O retorno é 1, porque tá tudo ok. Você tem um mês e um dia. Aí você tem que fazer algoritmo para poder retornar isso. Novamente, você pode criar vários exemplos aqui de testes possíveis e basicamente rodar o seu código. Se eu rodar da forma que está aqui, ele não vai funcionar adequadamente, obviamente, porque não tem nada implementado. Ele até está dando aqui alguns uns e zeros, mas isso aqui é aleatório. Basicamente ele está retornando aqui qualquer coisa, né? Porque não está implementado ainda nem a Q1 nem a Q2. Ok? Então é isso, pessoal. Na playlist a gente tem lá mais vídeos explicando as outras questões da Q3 até a Q6. Tem também outros vídeos explicando novamente, né, no outro formato lá, a Q2 e a Q1. Vale a pena olhar também, porque pode ser que tenha algum conhecimento que seja interessante para você, tá? Então bom trabalho para todos aí.